temos a alegria, como quarta região eclesiástica, recebermos 4 formandos da nossa região. São 3 homens e uma mulher. E é interessante porque são 2 homens do Espírito Santo, um de Minas Gerais e a mulher do Espírito Santo. Ou seja, nós temos 3 formandos do Espírito Santo e um de Minas Gerais. Vamos fazer uma entrevista dessa irmã e desses irmãos para que todos vocês possam conhecê-los. Vamos então. Graças e paz, queridos irmãos e irmãs. Estamos nessa tarde entrevistando os nossos alunos e temos aqui uma aluna que vai dizer para nós o seu nome e qual é a sua igreja de origem. O meu nome é Kalinde Andra Fiório, eu sou da Igreja Metodista Central em Cariacica, ovelha do Reverendo Orlando Carrafa. Todos nós sabemos que a vocação, Kalinde, ela é importante. Queríamos ouvir um pouco sobre a sua história, como que você se sentiu vocacionada, chamada para o Ministério Pastoral da Igreja Metodista. Venho de uma família não cristã protestante, embora cristã, e percebi a vocação ainda muito cedo, com 15 anos de idade, quando Deus falou comigo da necessidade de cuidar de gente, e eu protelei por um tempo, por medo, porque eu achava que não era isso, que era aquilo que fazia sentido na minha vida. E por volta dos 19, 20 anos tive as confirmações de Deus a respeito da vocação e me disponibilizei para Cristo primeiro. Então, trabalhando na igreja local, com células, com discipulado, percebi que aquilo fazia parte do sentido da minha história e me disponibilizei para a igreja, para ingressar nos estudos teológicos, e estou aqui formando. Amém, glória a Deus. Nós gostaríamos também de ouvir um pouco sobre quais são as suas expectativas em relação à quarta região eclesiástica. A gente sabe que nós temos 2 estados, Minas Gerais e Espírito Santo, em relação às igrejas. Quais são as expectativas que você tem e o que a igreja também pode esperar de você? Quando eu vim para cá, eu sempre tive muito claro, bispo, que eu tenho uma dívida de gratidão com a região pelo investimento de longos anos, 4 anos, 5 anos se a gente for contar com o POV, também da minha igreja de origem, investimento da minha igreja, o reconhecimento ano a ano de me enviar de novo cartas de recomendação. Então, essa dívida de gratidão eu desejo pagá-la, se é que assim eu posso, oferecendo o meu serviço com responsabilidade, com zelo, com afinco, com temor também diante do Senhor. E o meu coração anseia em voltar para a minha região. Isso sempre foi um discurso que esteve nos meus lábios, porque eu entendo que a região investiu em mim quando talvez eu não era conhecida, não era nada e nem ninguém. Então, essa é a minha disponibilidade. E referente às minhas expectativas, a minha expectativa é de um lugar, independente se for no Espírito Santo ou em Minas Gerais, porque quando eu entendi a vocação, eu sabia que não dava para escolher, porque eu disse eis-me aqui para Cristo. Eu não disse eis-me aqui só para o Espírito Santo, eis-me aqui só para Minas. Então, quando eu disse eis-me aqui, eu estou disponível, se o Senhor quiser me enviar para outros lugares que não Minas e o Espírito Santo. Deus conhece o meu coração e eu estou de fato à disposição da igreja, em especial da quarta região. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém. Deus te abençoe. Amém. Graça e paz, estamos aqui também com mais um dos nossos alunos que vai dizer o seu nome, a sua igreja de origem, sua idade. Ok. A graça e paz. Eu me chamo Douglas de Oliveira Cruz, tenho 29 anos, sou casado com a Jéssica Santos de Oliveira Cruz, tenho 27 anos. Nós somos casados há 4 anos e 10 meses e nós somos da Igreja Metodista em Benfica, na cidade de Juiz de Fora. Durante o tempo aqui em São Paulo, nós servimos em 2 comunidades. A Igreja Metodista em Suzano, nos 2 primeiros anos de faculdade, e agora nos 2 últimos a Igreja Metodista de Vila Rica. Conte para nós também um pouco sobre como foi a sua vocação, como que você se sentiu chamado para o Ministério Pastoral da Igreja Metodista. Bom, eu me senti vocacionado no ano de 2006, foi o ano do meu batismo. Inclusive foi durante esse processo do batismo que eu me senti vocacionado por Deus. Eu nasci num berço cristão, numa família cristã, onde o batismo era considerado algo muito sério.
Então, durante muito tempo, minha mãe relutou para que eu esperasse um pouco mais até tomar essa posição do batismo. E eu me lembro que eu fui para um acampamento de carnaval, passei por todo aquele processo, ia ter um batismo lá e eu não ia batizar por respeito à minha mãe, mas tive uma experiência com Deus naquele lugar muito grande, onde Deus ministrou com o meu coração, e ali eu fui tocado, senti o desejo, o chamado de Deus para minha vida. Eu acho que, como boa parte das pessoas que são chamadas tem a tendência de não se sentirem vocacionadas, de evitarem isso, de tentarem resistir ao máximo, e não foi diferente comigo. Eu tentei resistir durante muito tempo, mas eu percebi durante o decorrer da minha vida, as demais experiências que eu fui vivendo, Deus foi consolidando aquilo que Ele havia falado comigo, ministrado ao meu coração, e através da experiência com outras pessoas, do cuidado, do carinho e da forma como tratar as pessoas, eu pude ver cada vez mais Deus estava me chamando, me moldando, e as coisas foram se acertando até esse período de chegar aqui na faculdade, estar vendo esse processo agora, finalizando o curso e me preparando para exercer o ministério pastoral. Amém. Você vai estar retornando para a 4ª região eclesiástica e dentro do seu coração, quais são as expectativas que você tem em relação à 4ª região eclesiástica, a Minas Gerais, Espírito Santo, a igreja que vai te receber, te acolher? Quais são as suas expectativas? As minhas expectativas são as melhores. Eu creio no chamado de Deus sobre a minha vida e sei que, apesar de mim, quem realiza toda a obra é o Senhor. Somos apenas instrumentos na mão de Deus. E a minha expectativa é realmente poder servir a Deus, servir as pessoas, as comunidades, a região, a igreja metodista, né, o povo de Deus, da melhor forma possível, com trabalho, com empenho, com dedicação, com integridade. E eu tenho muito para mim que o chamado pastoral, esse termo que eu gosto muito de usar para definir ele é o serviço. Então eu acho que eu defino com essa lógica, o serviço, estar pronto para servir, para ajudar, para acompanhar, para aconselhar, estar disposto realmente a dar a vida em favor da palavra de Deus, da igreja, do reino de Deus. Amém. Deus esteja te abençoando, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Amém. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui com mais um aluno formando, que vai dizer o seu nome, a sua igreja de origem. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Meu nome é Gabriel de Souza Laurindo, eu tenho 29 anos, sou casado, o nome da minha esposa é Natália Cristina da Silva Laurindo. Nós estamos grávidos de 3 meses. Nós somos oriundos da Igreja Metodista Central em Colatina e esses últimos 4 anos de estudos nós passamos auxiliando a Igreja Metodista Central em Guarulhos. Amém. Fala um pouquinho da sua vocação, como que você se sentiu chamado para o ministério pastoral na igreja metodista, o que aconteceu que foi impactante e que te trouxe aqui para a faculdade de teologia, e agora você vai estar retornando, né, à região. Como que foi essa vocação? Sim. É até um pouco engraçada quando eu falo a respeito da minha vocação. Eu era jogador de futebol profissional, né? Na época que eu me converti, eu jogava no Vitória da Bahia, já tinha 5 anos como profissional. E eu lembro que quando eu me converti, o Senhor me chamou ao ministério, me chamou a conhecer Ele, a conhecer o seu plano de salvação. Eu me apaixonei muito por Ele, com palavras que eu não consigo nem descrever. E eu não queria saber mais de treinar, eu não queria saber mais de me envolver tanto com as coisas do futebol, e queria saber de me envolver com a igreja, com as coisas do Senhor. E eu lembro que alguns anos depois, eu orei, eu estava na casa da minha avó, aí eu estava jogando no Boa Vista, no Rio de Janeiro, e eu orei ao Senhor, e no meio da minha oração eu disse: Senhor, eu não quero fazer mais nada na minha vida, eu só quero pregar a sua palavra, ter uma família e ter um sustento. E eu acredito que o Senhor ouviu essa oração, e aí 2 anos depois eu estava passando o Natal no bar do meu pai, isso é muito interessante. E eu pedi ao meu pai uma oportunidade. O pastor Marcílio, na época pastor titular da Igreja Metodista Central em Colatina, orientou para que a gente falasse a respeito do verdadeiro sentido do Natal. E eu perguntei ao meu pai se tinha algum problema, ele disse que não. E antes da ceia, da meia-noite, naquele Natal, eu trouxe uma palavra e foi incrível. Enquanto eu lia o texto de Isaías 9, as pessoas começaram a chorar muito, muito mesmo. Eu lembro que meu irmão era muito pequeno e ele começou em cima da mesa de sinuca, eu me lembro hoje, a chorar compulsivamente, e eu só estava lendo o texto. E eu tive uma experiência muito marcante na minha vida, tanto eu quanto a minha esposa,
uma pessoa ali aceitou Jesus, depois todo mundo, né, se abraçou e falou, poxa, como é bom ouvir a palavra de Deus. E no dia seguinte eu retornei, o bar do meu pai ficava no interior, e aí a gente retornou para a casa da minha mãe, e eu chegando lá, o Senhor me deu uma palavra no livro de Ageu, que falava a respeito de que nós cuidávamos das nossas casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas. Eu sei que o texto de Ageu é um texto cristocêntrico, mas o Senhor falou muito forte a respeito do ministério comigo, né? E naquele dia eu entendi que o Senhor estava me chamando para o ministério, e aí passei por um processo, conversei com o clube, com o qual tinha contrato assinado, conversei com os meus pais, e a partir daquele dia eu abandonei o futebol. E ingressei, dois anos depois ingressei no POV, no Programa de Orientação Vocacional, e aqui estou, depois desses 4 anos, para poder servir a igreja com o meu melhor. Você vai estar retornando à região, e quais seriam as expectativas que você tem em relação à 4ª região eclesiástica, a igreja local que vai te receber, que vai te acolher em Minas Gerais ou no Espírito Santo? Quais são as expectativas que você tem? Como eu disse, desde o início da minha conversão, o Senhor gerou uma paixão em mim muito grande por Ele e pelas pessoas à minha volta. Então, a minha expectativa é poder servir ao Senhor de forma integral junto com a minha família, né? Eu creio que eu tenho dons, sei que tenho dons dados pelo Senhor, acredito que o Senhor tem desenvolvido dons de ensino, da pregação, até mesmo de caminhar em discipulado, mas existem outras coisas que eu não sei fazer. Mas o que a região pode esperar de mim, pode contar comigo, é com muita disponibilidade e força para poder trabalhar. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém. Eu que agradeço. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui com mais um dos nossos alunos que vão estar se formando esse ano. Conte para nós o seu nome, a sua igreja de origem, a sua idade. Graça e paz, meu nome é Valker, eu sou da Igreja Metodista Central de Linhares, tenho 29 anos, sou casado com a Letícia, nós estamos casados há 5 anos. Amém. Em relação à sua vocação, como que você poderia dizer para nós que ela aconteceu na sua vida e que te levou a vir para a Faculdade de Teologia, a fazer o curso de bacharel em Teologia, se formar para o Ministério Pastoral da Igreja Metodista? Eu me senti vocacionado no ano de 2013, da Igreja Metodista em Linhares, trabalha bastante com célula, e eu era líder de célula, e ver todo aquele movimento, pessoas se entregando a Jesus, todo o processo de discipulado, aquilo despertou um amor por vidas muito grande em meu coração, e o Senhor Jesus foi confirmando em etapa por etapa, em oração, pessoas em pessoas. Confesso que no começo eu senti um pouco de resistência ao chamado, mas quando Deus nos chama, Deus nos vocaciona, nós nos rendemos ao amor dele e caminhamos em direção àquilo que ele tem planejado para nós. Amém. O ano que vem você vai estar voltando para a região, para Minas Gerais, Espírito Santo, ainda não sabemos ainda o local, mas quais são as suas expectativas em relação à 4ª região eclesiástica, aquela igreja que vai te acolher? O que você tem de expectativa no seu coração? Bom, as minhas expectativas é conseguir aplicar um pouco daquilo que eu aprendi na minha caminhada dentro da igreja, aqui nos 4 anos na igreja que eu fiquei aqui em São Paulo, que foi a Igreja Metodista em Vila Rica, também ter um coração aberto a aprender com a igreja local que vai me receber, entender como aquela igreja funciona, para poder juntos trabalhar em prol do reino de Deus. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que a graça de Deus esteja com todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Amém.